A pregação de João Batista. João, o Batista, aparece para preparar o caminho do Senhor. Sua mensagem era direta para o povo de Deus. Arrependam-se, convertam-se. O motivo para o seu apelo era que o reino de Deus estava próximo. O rei estava para chegar. Muitos entenderam a mensagem e foram até ele para serem batizados, confessando seus pecados. Por suas orações, ou participarem dos cultos no templo, ou pelos seus atos de justiça. O Senhor não pede sacrifícios, não me tragam oferendas em vão, diz o Senhor. Não me satisfaço do sangue de bois e ovelhas. O sacrifício que Deus pede é um coração arrependido. O que fazer para ser salvo? Andem pelo caminho certo. O Senhor disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Você fala como se nós não conhecêssemos o caminho de Deus. Conhecemos a lei de Moisés tão bem como você e tentamos obedecê-la. Somos os filhos de Abraão. Nós sempre atentamos para a lei do Senhor. Aqueles que se dizem justos e piedosos, eu digo que devem trazer os frutos de arrependimento. Não basta apenas usar os lábios para dizer: Abraão foi nosso pai. Vocês acham que isso é o bastante para nos salvar? O Senhor, que é poderoso, pode pegar uma dessas pedras e torná-la filha de Abraão. Mas quem é você? E com que autoridade falas essas coisas? Eu não sou o Messias, ele ainda virá. Nem Elias, como muitos pensam, nem mesmo um dos profetas. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu estou seguindo as orientações do Senhor e falo com toda a autoridade que Ele concedeu a mim. Ninhada de cobras venenosas. Quem diz que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Com o seu cajado na mão, ele vai limpar a sua eira e separará o trigo da palha. O povo da Galileia pensou que já tinha visto o pior das injustiças, quando suas terras eram governadas por Herodes, o homem que tinha suas mãos manchadas de sangue. Mas agora, esse seu filho, Herodes Antipas, o novo príncipe da Galileia, pratica as mesmas iniquidades de seu pai, seguindo sua vaidade, perdendo a fé no Senhor. Ouça, Herodes Antipas, você atreve-se a desobedecer a lei de Moisés, deitando-se com a mulher do seu irmão.
O batismo de Jesus. Foi no batismo que Jesus marcou o início de seu ministério. Ele não tinha pecado e por isso não precisava se arrepender, mas ele desejou ser batizado para cumprir toda a justiça, para identificar-se completamente com os pecados e fracassos dos homens, tornando-se seu substituto, e também para servir de exemplo para todos os seus seguidores. É no batismo de Jesus que vemos com clareza as três pessoas da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Você nascerá para uma nova vida através do arrependimento. O Senhor o abençoará por isso. O Senhor se alegrará. Abra seu coração e se prepare para a vinda do Senhor. Vá em paz, Ele lhe perdoará. Sou eu quem preciso do seu batismo, e você vem até mim para que eu batize. Que assim seja, pois devemos cumprir a nossa missão. Senhor Deus querido, escuto sua voz dizer: este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. E vejo o Espírito do Senhor descer do céu como uma pomba e parar em cima de sua cabeça. Você nascerá para uma nova vida através do arrependimento. O Senhor se alegrará e um coração arrependido, essa água o purificará. André e Felipe, eis o Cordeiro de Deus, aquele que vai tirar os pecados do mundo. É a ele que deverão seguir agora e não a mim. Este é aquele de quem eu disse: ele veio bem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Ele deve crescer e eu diminuir. A tentação de Jesus. Após o seu batismo, o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como ele era Deus, não pecou de nenhum modo. Mesmo assim, a tentação de Jesus foi muito real. Ele, assim como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem cometer pecado. A arma que Jesus utilizou para vencer Satanás é a mesma que temos à nossa disposição: a sua palavra. Se você é realmente o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se de fato você é o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, para que te guarde e te sustenha nas mãos, para que nunca tropece com os pés em pedra. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus, jamais o coloque à prova. Darei todo o poder e glória. Tudo isto é meu e eu dou a quem quero. Portanto, se me adorares, tudo isto será teu. Vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus
e somente a Ele servirás. A mulher adúltera. Episódio montado pelos líderes religiosos da época como armadilha para pegar Jesus em alguma contradição. Mas o Senhor feriu a consciência deles dizendo: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Restando apenas Jesus e a mulher, ele perdoa suas falhas, mas adverte para que ela deixe a sua vida pecaminosa. Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Cego, filho de Timeu, recupera a visão. Naqueles dias, era comum a presença de mendigos cegos pedindo esmolas do lado de fora dos portões da cidade, numa estrada trilhada por peregrinos. O cego, ao ouvir que Jesus passava próximo dele, começou a gritar alto, pedindo misericórdia. Mesmo assim, repreendido pelas outras pessoas, não desistiu de chamar e recebeu a sua cura. Às vezes estamos não como cego, nem mendigo, mas necessitado, desesperado, angustiado ou sob culpa. Devemos fazer como Bartimeu hoje, clamar por Jesus. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade. Vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que nenhum daqueles que meu Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E no último dia eu os ressuscitarei. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tragam-me, levanta-te, tem de bom ânimo, o mestre te chama. Que queres que eu te faça? Mestre, que eu tenha visão. Vai, a tua fé te salvou. Aleluia, aleluia.
A cura de um menino endemoniado. Espíritos malignos ainda agem nos dias de hoje, causando doença e distúrbios mentais, ação violenta e rebelião contra Deus. Somente Jesus pode libertar definitivamente uma pessoa que está presa sob o domínio de demônios. O que é que vocês estão discutindo com eles? Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele esfuma e range os dentes e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Povo sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino aqui. Quanto tempo faz que seu filho está assim? Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga na água e no fogo para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Eu tenho fé. Ajuda-me a ter mais fé ainda. Espírito surdo mudo, sai agora desse menino e nunca mais entre nele. Obrigado, mestre. Um centurião demonstra fé. Um oficial romano estava com um dos seus empregados doente e foi até Jesus para curá-lo. Imediatamente, o Senhor resolveu ir ver o doente. Mas o oficial não sentiu-se digno de que ele fosse até a sua casa, mas creu que bastava apenas uma palavra de Jesus para que o milagre acontecesse. Mestre, meu empregado está em minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Vamos, eu irei curá-lo. Mestre, não sou digno que entreis em minha casa. Diga apenas uma palavra que o meu servo será curado. Porque eu também sou homem, sujeito a autoridades, com soldados ao meu comando. Diga um vá, ele vai. Diga ao outro, vem, ele vem. Diga ao meu servo, faça isto, e ele faz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa do reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Vá para casa. Como você creu, assim lhe acontecerá. O teu servo está curado. Senhor, o teu servo, aquele que estava morrendo, agora ele está bem, ele está curado.
Dança de Salomé, morte de João Batista. Herodes, o príncipe da Galileia, casou-se com a mulher do seu irmão Filipe, que ainda estava vivo. João Batista sempre denunciou essa conduta, reprovando. Indignada com a atitude do profeta, Herodias pede a sua filha Salomé que dance para o rei em sua festa de aniversário, diante dos seus comandantes e oficiais. Herodes agradou-se tanto da apresentação que prometeu dar-lhe tudo o que a jovem pedisse. Seguindo o conselho de sua mãe, ela pede a cabeça do profeta João Batista. Eu odeio João Batista. Muitos são os comentários que cercam na minha vida. Ele levanta calúnias em todos os lugares. Mas tive uma ideia que acabará de vez com esse louco. Minha filha, o rei está muito maravilhado nesta noite. É dia do aniversário dele e ficará maravilhado se você dançasse para ele. Vá, dance com toda a sua sensualidade para o rei e depois peça num prato a cabeça de João Batista. Peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei, seja o que for, até a metade do meu reino. Tudo mesmo? Eu desejo a cabeça de João Batista num prato. Cabeça de João Batista? Não posso. Ele é o profeta de Deus. Meu rei, você jurou diante de todos os convidados. Você quer que digam por aí que o meu rei não cumpre com suas palavras? Soldados, tragam a cabeça de João Batista. Tragam-me, tragam-me.
Jesus na casa de Simão, o fariseu. Um líder religioso convida Jesus para jantar em sua casa, provavelmente com o intuito de humilhá-lo. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava ali, pegou um frasco cheio de perfume e o derramou sobre os pés de Jesus. Diferentemente do religioso, a mulher reverenciou ao Senhor com a sua atitude. Se esse homem fosse de fato um profeta, saberia que essa mulher que está lhe tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre. 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar o homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado. Você está certo. Você está vendo esta mulher? Quando entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Ah, Simão, você me beijou quando eu cheguei. Veja, ela não para de beijar meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Esta mulher derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você então que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Filha, os seus pecados estão perdoados. Que homem é esse que até perdoa pecados? Minha filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. A cura da mulher hemorroiça. Havia uma mulher que há 12 anos sofria com hemorragia constante. Ela havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos, mas não conseguia a cura do seu mal. Sabendo que Jesus estava próximo, foi ao encontro dele e, com fé, tocou nas suas vestes e imediatamente foi curada. Que exemplo maravilhoso de fé, ousadia e perseverança podemos observar na atitude desta mulher. Aprendemos com ela que os obstáculos não devem nos impedir de aproximar-nos de Jesus, nem mesmo a própria humilhação perante as pessoas ao nosso redor. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para o pastor. As ovelhas reconhecem a voz do pastor quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todos estão do lado de fora, ele vai na frente delas.
E elas o seguem porque conhecem a voz dele, mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Mas o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem foi que tocou nas minhas vestes? Mestre, essas pessoas ali empurrando, e o senhor ainda pergunta quem lhe tocou? Senhor, eu te toquei. Eu vivia com dores constantes e sofria muito com aquela enfermidade. Mas pensei, se apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. E quando te toquei, tive a certeza da minha cura. Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Você está livre do seu sofrimento. As bem-aventuranças. As bem-aventuranças dão início ao conhecido Sermão do Monte. As bem-aventuranças falam do verdadeiro caráter daqueles que queriam seguir ao Mestre. Muita gente engana-se, achando que a felicidade vem da fama, ou das riquezas, ou beleza física. O Senhor ensina diferente. Ele diz que o orgulho será humilhado e o humilde exaltado, que o último será o primeiro. Aqueles que o mundo despreza, ele os chama de bem-aventurados. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes os que são humildes, porque eles herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Deus as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes os que têm um coração puro, elas verão a Deus. Felizes são as pessoas que trabalham em favor da paz, pois Deus as tratará como filhos. Felizes são as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino de Deus é delas. Felizes são vocês quando os insultarem, quando os perseguirem e dizerem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem observados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto.
feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Portanto, ore assim. Pai nosso, que estás nos céus, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus abençoa as criancinhas. Naqueles dias, as crianças não tinham muito valor. Aquilo fazia parte da cultura da Páscoa. Mas o Senhor quebrou um paradigma ao demonstrar seu amor pelas crianças de uma maneira diferente. A maneira como ele demonstrou seu amor pelas crianças deve servir de orientação para cada um de nós. Deixem que as crianças venham a mim e não a proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. O Sermão do Monte. O Evangelho de Mateus registra o discurso moral de Jesus aos seus discípulos. Ele quis enfatizar aos seus discípulos que eles deveriam ser totalmente diferentes dos padrões que o mundo oferece. Deveriam brilhar como luzeiros nas trevas. Existe um padrão divino e Jesus fez questão de anunciar isso ao mundo. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Ora, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo da cama. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie
o seu inimigo. Mas eu digo a vocês, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Se vocês amarem aqueles que amam vocês, que recompensa vocês vão ter? Até os publicanos fazem isso. E se cumprimentarem apenas os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês. O jovem rico. Um jovem muito rico aproximou-se de Jesus, mostrando que amava a Deus, mas logo foi orientado a repartir o seu tesouro entre os pobres, para conquistar o tesouro do céu. Mas saiu de cena revelando seu ídolo e demonstrando que estava fazendo de suas posses um Deus. Que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Mestre, tudo isso eu tenho feito desde a minha infância. Ainda falta uma coisa para você. Vá, venda tudo que você possui e o dinheiro dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga. Veja, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Filho, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Neste caso, quem pode ser salvo? Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. A morte de Lázaro. Jesus gostava muito de uma família de 3 irmãos que moravam na vila de Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém. Eram Maria, Marta e Lázaro. Um dia, Lázaro caiu doente. Era uma doença muito grave. A cada dia ele piorava um pouco. Suas irmãs começaram a perder a esperança de cura. Então, mandaram avisar Jesus que estava em outro estado, muito longe. Mas antes que Jesus chegasse, seu amigo Lázaro morreu. Jesus, Lázaro, seu amigo, está morrendo. Isto está acontecendo para a glória de Deus, para que o Filho dele seja glorificado. Vamos voltar para a Judeia.
Mestre, eles queriam apedrejá-lo e o Senhor ainda quer voltar para lá? Sim, precisamos voltar para que eu seja glorificado, para que vocês acreditem. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Eu sei, na ressurreição dos últimos dias. Minha irmã, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso, Marta? Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Onde está Maria, sua irmã? Está em casa. Vou chamá-la, mestre. Querido mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, quando ele foi sepultado? Senhor, vamos lá. Dizem que ele curou muita gente. Será que ele podia fazer alguma coisa para que seu amigo não morresse? Tirem a pedra. Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Eu não lhe disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Lázaro! Lázaro! Venha para fora! Desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Ele é o Messias. Ele ressuscita mortos. Glória a Deus, aleluia. A parábola do filho pródigo. O filho ele nos perdoará. Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. O pai repartiu bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado, desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país. Ele começou a passar necessidade
Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer a lavagem que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então ele caiu em si. Ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa de meu pai e vou dizer a meu pai: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de filho. Me aceite como um dos seus funcionários. Então aquele jovem saiu dali e voltou para a casa do seu pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, distante, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, foi ao encontro dele, o abraçou, o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado de filho. Mas o pai ordenou aos funcionários: depressa, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam depressa um bezerro gordo e matem. Vamos começar a festejar, porque o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O povo o reconhece como rei, majestade real, rei dos reis, que penetrou em corações e mente, restaurando vidas. O Senhor reina, vive, e o seu reino não mais terá fim. Purificação do templo. O templo era um local bastante frequentado pelo povo de Deus, lugar de oração e de reverência. Mas com o tempo tornou-se uma casa de negócio, onde cambistas compravam e vendiam suas mercadorias.
Jesus, ao entrar no pátio do templo, derrubou as suas mesas e expulsou todos os vendedores, chamando-os de ladrões. Tirai daqui estas coisas e não façais da casa de meu pai casa de mercadoria. Que sinal nos mostras para fazeres isto? Derrubai este templo e em 3 dias o levantarei. Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Judas negocia com os fariseus. O mundo onde Judas nasceu, viveu e morreu era habitado por alguns líderes religiosos avarentos. Essa cultura religiosa mundana seduziu de tal forma que ele se tornou ladrão e traidor. Ele permitiu que Satanás o dominasse, ao ponto de trair o seu próprio mestre pelo preço de um escravo, 30 moedas de prata. Esse homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão acreditar nele. Aí as autoridades de Roma agirão contra nós e destruirão o templo e o nosso país. Vocês não sabem nada. Será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país inteiro seja destruído? Nós temos que preparar uma armadilha para prender esse Jesus. Temos que prender e depois matar aquele impostor. Vocês estão procurando Jesus? Sim, mas você não é um dos discípulos dele? Eu sou Judas Iscariotes, um dos 12 amigos especiais dele. Eu sei onde o mestre pode ser encontrado. Mas você trairia o seu próprio mestre? Por quê? Por dinheiro? Se vocês me pagarem bem, digo como encontrá-lo. Vocês estão dispostos a me pagar? Quanto? Que tal 30 moedas de prata? Última ceia. Jesus reúne seus discípulos para a última ceia pascal e deles se despede, dando-lhes o pão e o vinho. Jesus come com eles e anuncia o traidor e revela a sua própria morte. Ele ensina a humildade aos seus discípulos, levando aos pés deles.
Você vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés. Se eu não lavar, você não será mais meu companheiro. O Senhor me perdoe. Não lave somente os meus pés. Lave também minhas mãos e a minha cabeça. Ah, Pedro, quem já tomou banho está completamente limpo e precisa somente lavar os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos, menos meus amigos. Vocês entenderam a minha mensagem? Se eu, o mestre de vocês, lavei seus pés, vocês também têm a obrigação de lavar os pés uns dos outros. Eu, de todo o coração, desejei ardentemente comemorar com vocês esta Páscoa antes do meu sofrimento. Bem, está na hora de comer. Eu vou dar a vocês uma notícia triste. Meus amigos, chegou a minha hora. Um de vocês vai me trair. O Senhor acha que sou eu? Quem é esse, Senhor? Quem é o traidor? Este que divide o molho comigo. Olha, eu devo morrer e realizar tudo o que está escrito ao meu respeito nas Sagradas Escrituras. Mas, e eu? Infeliz deste homem, para ele seria muito melhor nunca ter nascido. Mestre, o Senhor acha que sou eu? O que devo fazer? Não perca mais tempo. Faça rápido o que tens para fazer. Meus amigos, ficarei com vocês só apenas mais um pouco. Não me verão mais. Aonde eu vou, vocês não podem ir comigo. Tomem e comam. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue da nova e eterna aliança entre Deus e os homens. Nunca mais vou beber deste vinho com vocês aqui na terra. Nós beberemos todos juntos um vinho novo no reino de Deus. Agonia no horto. Jesus sofre, até vendo sua paixão e morte. Seu corpo transpira gotas de sangue. Por causa da extrema angústia que estava sentindo, Judas, com um beijo, entrega-o aos soldados de Caifás.
defesa. Fiquem aqui, vigiem comigo. Eu vou ali perto. Vou fazer uma oração. Volto já. Orai, para que não entreis em tentação. Meu Pai, se for possível, que este cálice de sofrimento seja tirado de mim. Que essa hora não seja minha, porém seja feita a tua vontade em minha vida. Será que vocês não conseguem vigiar comigo nem uma hora? Vocês precisam vigiar e orar. Não podem ceder à tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Levantem-se, olhem, vejam lá embaixo. O meu traidor se aproxima. Chegou a hora. Vamos, Judas, faça logo. Mestre, que a paz esteja com o Senhor. Judas, com um beijo você trai o filho do homem? Guarde a sua espada. Quem usa a espada, por ela será morto. Por acaso você pensa que se eu pedisse ajuda, meu pai não me mandaria agora 12 exércitos de anjos? Mas, neste caso, como se cumpriria o que está escrito? Sinédrio. O Conselho Supremo dos Sacerdotes e Doutores da Lei, presidido por Caifás, reúne-se e decide condenar Jesus. Você não vai se defender desta acusação? Em nome do Deus vivo, eu exijo que você me responda. Você é o Messias, o Filho de Deus? Sim, eu sou. E você verá o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Vejam, ele blasfemou. Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo essa blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? Que sentença ele merece? Ele é culpado e deve morrer.
fria, Pedro seguia Jesus e, entrando no pátio da casa do sumo sacerdote Caifás, ficou aguardando notícias a respeito de seu mestre. Acontece que algumas pessoas que estavam ali perceberam que ele era um dos discípulos, mas por diversas vezes ele negou. Logo após o galo cantar, ele lembra das palavras de Jesus e chora amargamente. Você também estava com Jesus da Galileia, não estava? Eu não sei do que você está falando. Olha, ele estava com Jesus de Nazaré. Esse homem é um deles. Eu juro! Mulher, eu não conheço este homem. Você também é um deles. O seu modo de falar não me engana. Eu não conheço este homem. Eu juro. Que Deus me castigue se eu não estiver falando a verdade. Ah, meu Deus! Eu sou um covarde. Todos nós abandonamos ao Senhor. Ah, meu Senhor, perdoa-me, perdoa-me, Senhor Jesus. A morte de Judas. Judas chora amargamente arrependido por ter entregue a Cristo e vai ao sinédrio desfazer o negócio. Os líderes religiosos rejeitam a proposta de Judas e, sabendo que Jesus seria condenado, foi tomado de remorso e enforcou-se. Eu não devia ter feito o que fiz. Jesus, eu sei, ele é inocente. O que nós temos com isso? Isto é dinheiro de sangue, é contra a nossa lei. Não podemos depositar na caixa das ofertas. Vamos comprar o campo do oleiro para o sepultamento dos estrangeiros.
palácio de Herodes. A festa de orgia de Herodes é interrompida com a chegada de Jesus, enviado por Pilatos. O rei pede que Jesus realize um milagre diante dos seus convidados, mas não é atendido. Irritado, o rei manda-o de volta a Pilatos. Senhor meu rei, Jesus está aqui. Ah, que alegria! Então é você, o Jesus? Faz tempo que eu quero vê-lo. Tenho ouvido a seu respeito. Sei que você gosta de fazer milagres. É você que faz o paralítico andar, o cego ver, que ressuscita os mortos. Faz um milagre para mim, Jesus. Faz um milagre. Transforma essa água em vinho para que nós bebamos. Vamos, vamos. Não farás? Não quero perder meu tempo com este louco. Este homem é um louco. Saia daqui. Saiam todos daqui. Todos fora daqui. Comece meu bacanal. Fórum de Pilatos. O Fórum de Pilatos é invadido pela multidão e pelos que querem a morte de Jesus. Pilatos interroga-o, manda-o à flagelação, solta Barrabás e lava as mãos, condenando-o à morte na cruz.
motivação vocês têm contra este homem? O Senhor acha que nós entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Levem este homem e julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Nós não temos o direito de matar ninguém. Você é o rei dos judeus? Esta pergunta é do Senhor mesmo? Ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que entregaram a mim. E o que foi que você fez? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que meu reino não é deste mundo. Então de fato você é rei? É o Senhor que está dizendo que eu sou rei. Foi para falar a verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. Verdade? O que é a verdade? Não está ouvindo as acusações que fazem contra você? Vocês me apresentam este homem como pervertedor do povo, e eis que examinando ele na vossa presença, nenhuma culpa da que vocês o acusais encontro neste homem. Irei castigá-lo e logo após soltá-lo. O escárnio. Os romanos empregavam um açoite feito de várias tiras de couro, com pedaços de chumbo e osso nas pontas. Eles bateram nele, cuspiram, zombaram e depois fizeram uma coroa de ramos cheio de espinhos e a puseram na cabeça dele. O vestiram com uma capa vermelha e colocaram em suas mãos uma vara, humilhando-o. Dezesseis, 17,
acredito que as chicotadas foram devagar demais. Pegue outra arma de tortura. Eu acho que esta aqui está muito boa. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37, 38, 39. O julgamento. Pilatos estava cercado de soldados romanos, de influentes líderes religiosos, do sumo sacerdote, do auditório e da multidão que atentos aguardavam a resposta. Além disso, a posição não era segura, mas corria o risco de perder o cargo. Diante desta cena, ele lava as mãos e entrega Jesus para ser crucificado. Este homem, não acho nele culpa alguma de morte. Irei castigá-lo e logo após soltá-lo. Você não quer falar comigo? Lembre-se que eu tenho autoridade, tanto para soltá-lo, como para mandar crucificá-lo. O Senhor só tem autoridade sobre mim, porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Estou inocente.
a cruz até o local da execução, Jesus encontra-se com Maria, sua mãe. Fica compadecido das lamentações das mulheres e é ajudado pelo sirineu a carregar a cruz.
porque eis que virão dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Crucificação. Jesus é pregado na cruz entre dois ladrões. É ultrajado e escarnecido pelos seus algozes. Na hora nona, expira entregando ao Pai o seu espírito. José de Arimateia reclama o corpo de Jesus, que é retirado da cruz. Seu corpo é colocado nos braços de Maria, que chora sobre o filho morto. Perdoa, porque não sabe. Você é mesmo filho de Deus? Desça daqui, então. Ele salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Ele não é o Messias prometido, o rei de Israel? Se ele descer agora mesmo da cruz, nós acreditaremos nele. Confiou em Deus e até disse que era filho de Deus. Agora vamos ver se Deus vai salvá-lo. Se você é o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, por justiça, porque recebemos os nossos feitos mereciam. Mas este homem não, este homem nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, aí está o seu filho João. Ele vai cuidar de si. Se tu és o rei dos deuses, salva a ti mesmo.
As tuas mãos. Entrego o meu espírito. Este homem era verdadeiramente um filho de Deus. Ressurreição e ascensão. O cristianismo é uma fé em um túmulo vazio. Jesus está vivo, pois ressuscitou.
O jovem confirmou dizendo: ele não está aqui, ressuscitou. 40 dias após a sua ressurreição, Jesus sobe glorioso aos céus, diante da multidão, extasiada. Está lembrado? Aquele impostor garantiu: depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Por isso, viemos pedir que o Senhor mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia. Os discípulos dele podem querer roubar o corpo e depois anunciar: Jesus ressuscitou dos mortos. Senhor governador, pense bem, essa última mentira seria muito pior do que a primeira. O anúncio da ressurreição de Jesus, acho que vai ser bem mais grave do que a proclamação de que ele é o Messias. Essa ressurreição vai confirmar tudo isso e muito mais. Está bem, os soldados estão à disposição e a partir de agora guardem o túmulo conforme vocês acharem melhor. Mas quem vai tirar para nós a enorme pedra que fecha a entrada do túmulo? Por que buscas o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Vejam, o sepulcro está vazio. Que a paz esteja com vocês. Não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Meus amigos, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores